Você sabia que Jesus realizou mais de 30 milagres durante o seu ministério? Ele curou os doentes, alimentou os famintos, acalmou as tempestades e até ressuscitou os mortos. Como ele fez isso? Qual era o propósito desses milagres? E o que eles nos ensinam sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer? Essas são algumas das perguntas que vamos responder neste vídeo. Fique conosco até o final e descubra os milagres de Jesus, que revelam o seu poder, a sua compaixão e a sua missão. Transformando água em vinho. Você já imaginou como seria ter o poder de transformar água em vinho? Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, de acordo com o Evangelho de João. Ele estava em um casamento em Caná da Galileia, quando a festa ficou sem vinho. Sua mãe, Maria, pediu-lhe que fizesse algo. Jesus, então, ordenou que os servos enchessem 6 jarros de pedra com água. Cada jarro tinha capacidade para 20 ou 30 galões. Depois, ele mandou que levassem um pouco da água ao mestre-sala, que ficou surpreso ao provar um vinho excelente. Esse milagre revelou a glória de Jesus e fez com que seus discípulos crescem nele. Curar os doentes. Uma das marcas do ministério de Jesus foi a sua compaixão pelos doentes. Ele realizou muitas curas, tanto de forma individual como coletiva. Alguns dos casos mais notáveis foram: o filho de um oficial romano que estava à beira da morte em Cafarnaum, a sogra de Pedro, que sofria de febre alta em sua casa, e o servo de um centurião, que estava paralisado e sofrendo muito. Jesus também curou grandes multidões que o seguiam, demonstrando o seu poder e autoridade. Muitos buscavam apenas tocar na borda do seu manto, e eram curados instantaneamente. Uma das doenças mais temidas na época de Jesus era a lepra, que causava deformidades na pele e nos ossos, e isolava os doentes da sociedade. Jesus, porém, não se afastou dos leprosos, mas os tocou e os purificou, restaurando a sua dignidade e esperança. Um dos aspectos mais impressionantes do ministério de Jesus foi a sua autoridade sobre os espíritos malignos. Ele enfrentou e expulsou muitos demônios, que reconheciam o seu poder e temiam o seu juízo. Um desses casos aconteceu em Cafarnaum, onde Jesus libertou um homem que estava sob o domínio de um espírito imundo. O demônio gritou: "Que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Em outro episódio, Jesus curou um homem que estava possuído, cego e mudo, fazendo com que as multidões se maravilhassem e perguntassem: "Será este o filho de Davi?" Mas o milagre mais dramático foi o da região dos Gerazenos, onde Jesus encontrou um homem que vivia nos sepulcros, possuído por uma legião de demônios. Eles imploraram a Jesus que não os atormentasse, mas que os enviasse a uma manada de porcos que estava ali perto. Jesus atendeu ao pedido, e os porcos se precipitaram pelo despenhadeiro e morreram afogados no mar, permitindo que os paralisados andem. Um dos sinais mais admiráveis que Jesus realizou foi o de restaurar a mobilidade dos paralisados. Ele não fez distinção entre judeus e gentios, mas demonstrou o seu amor e a sua graça a todos. Um desses casos foi o do servo de um centurião romano, que estava sofrendo de paralisia em sua cama. O centurião, que tinha fé em Jesus, enviou alguns anciãos judeus para pedir a sua ajuda. Jesus, comovido pela humildade e pela confiança do centurião, disse: "Vá. Como você creu, assim lhe será feito." E na mesma hora o servo foi curado. Outro episódio marcante foi o de um homem que foi trazido por 4 amigos até Jesus, que estava ensinando em uma casa lotada. Eles não conseguiram entrar pela porta, então subiram no telhado e desceram o paralítico em uma maca. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." E o homem se levantou e saiu, louvando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Em Lucas, encontramos uma história emocionante de como Jesus curou uma mulher que sofria de uma enfermidade há 18 anos. Ela estava tão encurvada que não podia se endireitar. Jesus a viu na sinagoga, onde ele estava ensinando, e a chamou. Ele colocou as mãos sobre ela e disse: "Mulher, você está livre de sua deficiência." Imediatamente, ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o líder da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado. Ele disse ao povo que havia 6 dias para trabalhar, e que eles deviam vir para ser curados nesses dias, e não no sábado. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: "Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, não se deveria libertar, no dia de sábado, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 longos anos?" Ao ouvir isso,
todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Permitir que os cegos vejam. Um dos temas mais recorrentes nos milagres de Jesus é o da cura dos cegos. Esses milagres não só demonstram o poder de Jesus sobre a natureza, mas também o seu significado espiritual. Ele veio para abrir os olhos dos que estavam nas trevas, e para revelar a luz do mundo. Um desses casos foi o de Bartimeu, um mendigo cego que clamou por Jesus na estrada de Jericó. Jesus o chamou e perguntou o que ele queria. Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus, então, disse: Vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Em outra ocasião, Jesus curou 2 cegos que o seguiram até uma casa, gritando: Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Seja feito conforme a fé que vocês têm. E eles puderam ver. Jesus, porém, ordenou que eles não contassem a ninguém. Mas o milagre mais surpreendente foi o do homem que nasceu cego, e que foi curado de uma forma inusitada. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e a colocou nos olhos do homem. Depois, mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu e voltou vendo. Esse milagre causou grande controvérsia entre os fariseus, que não aceitavam que Jesus fosse o enviado de Deus. Mas o homem curado testemunhou: Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Jesus continua curando. Os milagres de Jesus não se limitaram a um tipo de cura, mas abrangeram diversas situações e necessidades. Um desses casos foi o do homem que tinha uma mão atrofiada, e que foi curado por Jesus no sábado, em uma sinagoga. Esse milagre provocou a ira dos fariseus, que acusaram Jesus de violar a lei do sábado. Mas Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E, olhando para eles com indignação, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Jesus também se compadeceu de pessoas que sofriam de males crônicos e incuráveis. Uma delas foi uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e que gastara tudo o que tinha com os médicos, sem obter melhora. Ela ouviu falar de Jesus, e tocou na borda do seu manto, crendo que seria curada. E foi. Jesus percebeu que dele saíra poder, e perguntou quem o tocará. A mulher, tremendo, se prostrou diante dele e contou toda a verdade. Jesus, então, disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Outro exemplo foi o de um homem que sofria de hidropisia, uma doença que causava inchaço no corpo devido ao acúmulo de líquido. Jesus o curou em uma casa de um dos líderes dos fariseus, onde ele fora convidado para uma refeição. Antes de fazer a cura, Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus se era lícito curar no sábado. Eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o mandou embora. E disse aos fariseus: Se um de vocês tem um filho ou um boi que cai num poço no dia de sábado, não o tira logo. E eles nada puderam responder. Mas o milagre mais impressionante foi o que Jesus fez por um de seus inimigos, na noite em que foi traído. Um grupo de soldados e guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, veio prender Jesus no jardim do Getsêmani. Um dos discípulos de Jesus, Pedro, tentou defendê-lo, e cortou a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus, porém, repreendeu Pedro, dizendo: Guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E, tocando a orelha de Malco, o curou. Esse foi um ato de compaixão e de perdão, que mostrou o amor de Jesus até pelos seus adversários. Ressuscitando os mortos. Entre os milagres mais extraordinários que Jesus realizou, estão os de ressuscitar os mortos. Ele mostrou que tinha poder sobre a morte, e que era a fonte da vida eterna. Um desses casos foi o de um jovem que era filho único de uma viúva de Naim. Ele estava sendo levado para o sepultamento, quando Jesus se encontrou com a procissão fúnebre. Ele se compadeceu da mulher, e disse: Não chore. Depois, tocou no caixão, e ordenou: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem se sentou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Outro episódio impressionante foi o de Lázaro, um amigo de Jesus que morava em Betânia com suas irmãs, Marta e Maria. Ele ficou doente, e suas irmãs mandaram avisar a Jesus. Mas Jesus demorou a ir, e Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. Marta saiu ao seu encontro, e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, então, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Marta respondeu:
sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois, Jesus foi ao sepulcro, e mandou que tirassem a pedra. Ele orou ao Pai, e clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas, e o rosto coberto por um pano. Jesus disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos peixes. Um dos milagres mais significativos que Jesus realizou foi o da pesca milagrosa. Ele usou esse milagre para chamar os seus primeiros discípulos, Simão Pedro, Tiago e João, que eram pescadores profissionais. Eles tinham passado a noite inteira no mar, sem pegar nada. Jesus, então, pediu que eles lançassem as redes novamente, em um lugar específico. Eles obedeceram, e ficaram espantados ao ver a quantidade de peixes que puxaram. Eram tantos que as redes começaram a se romper. Eles tiveram que pedir ajuda a outros barcos para recolher os peixes. Depois disso, Jesus disse a Pedro: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles deixaram tudo e o seguiram. Esse milagre mostrou que Jesus era o Senhor da natureza, e que tinha um propósito para aqueles homens. Ele queria que eles se tornassem seus discípulos, e que levassem o seu evangelho a outras pessoas. Mas esse não foi o único milagre da pesca que Jesus fez. Depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos na praia do Mar da Galileia. Eles também tinham passado a noite sem pescar nada. Jesus, então, disse que jogassem a rede do lado direito do barco. Eles o fizeram, e não conseguiam puxar a rede, de tantos peixes que havia nela. João reconheceu que era o Senhor, e Pedro se lançou ao mar para ir ao seu encontro. Quando chegaram à praia, viram que Jesus já tinha preparado um fogo, com pão e peixe. Ele mandou que trouxessem alguns dos peixes que tinham pescado. Eles contaram, e eram 153 peixes grandes. E a rede não se rompeu. Esse milagre confirmou que Jesus era o mesmo que tinha morrido e ressuscitado, e que ainda cuidava dos seus discípulos. Ele os convidou para comer com ele, e lhes deu uma nova missão: apacentar as suas ovelhas. Ele também restaurou a Pedro, que o tinha negado 3 vezes, e lhe perguntou se o amava. Esse milagre revelou o amor e a graça de Jesus, e a sua vontade de fazer dos seus discípulos pescadores de homens. Dinheiro em boca de peixe. Um dos milagres mais curiosos que Jesus realizou foi o do dinheiro na boca do peixe. Ele usou esse milagre para ensinar a Pedro uma lição sobre a sua identidade e a sua missão. Quando eles chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro se o seu mestre pagava o imposto. Pedro respondeu que sim, e foi para a casa onde Jesus estava. Antes que ele dissesse alguma coisa, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos e tributos, de seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: Dos outros. Jesus, então, disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Esse milagre mostrou que Jesus era o Filho de Deus, e que não estava sujeito ao imposto do templo, que era uma contribuição voluntária para o culto a Deus. Mas ele também mostrou que ele veio para cumprir a lei, e não para abolir. Ele não quis causar ofensa aos que cobravam o imposto, mas quis pagar por ele e por Pedro, que era seu discípulo. Ele também quis mostrar a Pedro que ele era capaz de prover as suas necessidades, de forma surpreendente e criativa. Ele usou um peixe, que era o símbolo da profissão de Pedro, e uma moeda, que era o valor exato do imposto para 2 pessoas. Ele fez isso para que Pedro reconhecesse o seu senhorio e a sua generosidade. Um dos milagres mais assombrosos que Jesus realizou foi o de acalmar a tempestade. Ele mostrou que tinha domínio sobre os elementos, como o verdadeiro Filho de Deus. Ele estava em um barco com os seus discípulos, atravessando o mar da Galileia. Ele adormeceu na popa, sobre um travesseiro. De repente, um forte vento se levantou, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que ele já se enchia de água. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus, e disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus, então, se levantou e repreendeu o vento e o mar, dizendo: Aquiete-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Ele, porém, disse aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, cheios de temor, se perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Alimentando pessoas. Um dos milagres mais conhecidos que Jesus realizou foi o da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele usou esse milagre para saciar a fome de uma multidão que o seguia para ouvir os seus ensinamentos.
Eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que estavam em um lugar deserto. Jesus, então, perguntou aos seus discípulos o que eles tinham para dar de comer àquelas pessoas. Eles responderam que só tinham 5 pães e 2 peixes, que um menino lhes oferecerá. Jesus mandou que o povo se assentasse na grama, e tomou os pães e os peixes nas mãos. Ele olhou para o céu, deu graças a Deus, e partiu os pães. Depois, entregou-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam assentados. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Esse milagre mostrou que Jesus era o pão da vida, e que podia suprir as necessidades de todos os que o buscavam. Ele também mostrou que Deus é generoso, e que não desperdiça nada do que Ele dá. Ele nos convida a compartilhar o que temos, por pouco que seja, e a confiar que Ele fará o resto. Ele nos ensina a agradecer pelo que recebemos, e a guardar o que sobra, para que nada se perca. Andar sobre a água. Um dos milagres mais fascinantes que Jesus realizou foi o de andar sobre as águas. Ele usou esse milagre para desafiar a fé dos seus discípulos, e para mostrar que Ele era o Senhor de todas as coisas. Ele estava em um monte, orando, depois de alimentar uma grande multidão. Ele mandou os seus discípulos entrarem em um barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Durante a noite, um vento forte agitou o mar, e o barco era açoitado pelas ondas. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Eles o viram, e ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. Jesus, porém, lhes disse: coragem! Sou eu. Não tenham medo. Pedro, então, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco, e andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amaldiçoando uma figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto, quando estava com fome e se aproximou dela. Esse ato não foi um capricho nem uma demonstração de arrogância de Jesus, mas um ensino simbólico e profético. A figueira representava a nação de Israel, que tinha aparência de piedade, mas não produzia os frutos de justiça e fé que Deus esperava. Jesus amaldiçoou a figueira para mostrar que Israel seria julgado e rejeitado por sua infidelidade e hipocrisia. Essa interpretação é apoiada pelo contexto bíblico, que mostra que Jesus logo depois entrou no templo e expulsou os que o profanavam com o comércio. Ele também contou uma parábola sobre os lavradores maus, que mataram os servos e o filho do dono da vinha, que simbolizava Israel. Jesus disse que o reino de Deus seria tirado deles e dado a um povo que produzisse os seus frutos. Portanto, a maldição da figueira não foi um mero desabafo de Jesus, mas uma lição sobre a necessidade de dar frutos para Deus. Neste vídeo, nós vimos alguns dos milagres que Jesus Cristo realizou, que mostraram o seu poder, a sua compaixão, a sua autoridade e a sua missão. Ele era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas ele fez muitos outros milagres, e o maior de todos foi a sua ressurreição. Você conhece e crê nesses milagres? Você já sentiu o poder de Jesus em sua vida? Se você quer saber mais sobre ele, leia a Bíblia, ore e busque uma igreja. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!